Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar fundo no caderno 5. Vamos acompanhar a jornada completa de um título dentro do pabelionato de protesto. Vamos falar daqueles momentos que são, assim, decisivos, né? Prazos, intimação, pagamento e também as reviravoltas, como a suspensão e a desistência. A gente sabe que são exatamente esses os momentos em que cada detalhe conta. E, claro, onde a FGV adora esconder aquelas pegadinhas que, no fim, podem definir uma aprovação. Nossa missão aqui é mapear esse caminho e, basicamente, desarmar cada uma delas. É uma jornada fascinante mesmo. E como o professor Lessa sempre diz, o prazo é a espinha dorsal de todo o procedimento. É o que garante a segurança, a agilidade, tudo. Mas olha, o grande destaque hoje, sem dúvida nenhuma, é a revolução que a tecnologia trouxe. A Lei 14.711 de 2023, junto com as novas normas do CNJ, virou o jogo da intimação de cabeça para baixo. Assim? O que antes dependia, sei lá, do carteiro, hoje acontece na velocidade de uma mensagem de texto. Então vamos começar essa jornada pelo começo, né? Um título chega no balcão do cartório. O que acontece primeiro? Eu imagino que um cronômetro comece a correr imediatamente. Exatamente. Começa a correr na hora. É o que a gente chama de trido legal. É uma regra de ouro que está lá no artigo 12 da Lei de Protesto. Trido legal. Isso. A partir do momento em que o título é protocolado, o tabelião tem um prazo máximo de 3 dias úteis Para quê? para registrar o protesto. Exato, para registrar o protesto caso a dívida não seja resolvida nesse meio tempo. E a contagem é crucial. É aqui que mora o detalhe, né? Certo. A gente exclui o dia em que o título deu entrada e inclui o dia do vencimento do prazo. Ok, 3 dias úteis. Mas aqui eu já sinto um cheiro de pegadinha. O que exatamente a lei considera dia útil nesse contexto? Um sábado, por exemplo, com o cartório de plantão, conta? Ótima pergunta. E é exatamente aí que muita gente escorrega na prova. Dia útil para fins de protesto não é qualquer dia que não seja fim de semana. O critério que foi definido pelo Código de Normas do CNJ é outro. E qual é? É a existência de expediente bancário para o público. O cartório basicamente segue o ritmo dos bancos. Ah, então é vinculado aos bancos. Faz sentido. Totalmente. Então, se houver uma greve geral bancária, por exemplo, o prazo para, fica suspenso. Entendi. Se o terceiro dia caísse bem no dia da greve, o prazo é empurrado para o próximo dia em que os bancos abrirem normalmente. Entendi. Então o ritmo é ditado pela Febraban. Ok, o relógio está correndo, o próximo passo, imagino, é avisar o devedor. E aqui a gente entra na tal revolução digital que você mencionou. Acabou aquela cena de filme do oficial de justiça batendo na porta? Em grande parte, sim. A regra agora é a eficiência. O Código Nacional de Normas, lá no artigo 356, deu carta branca para a intimação ser feita por qualquer meio idôneo. Qualquer meio idôneo. Isso abriu a porteira para o mundo digital. A gente está falando de e-mail, SMS e, claro, o mais famoso de todos. WhatsApp. Aplicativos de mensagens como o WhatsApp, exato. Peraí, então uma mensagem no WhatsApp com aqueles 2 tiques azuis, isso já é uma intimação oficial? E se a pessoa só visualiza e, sei lá, simplesmente ignora? Parece um pouco frágil, não? Essa é a dúvida de R$ 1 milhão. E, com certeza, é a maior armadilha da nova regra. Sim, a confirmação de leitura. Os tiques azuis, um ok recebido, qualquer resposta assim valida a intimação. O ato está cumprido. Ok. Porém, o legislador pensou exatamente nesse cenário que você descreveu. O visualizou e ignorou. Se o devedor recebe a mensagem, visualiza, e aí se instala um silêncio absoluto por 3 dias úteis, o tabelião não pode simplesmente protestar. Ele tem a obrigação de acionar o plano B. E qual seria esse plano B? Voltar aos métodos antigos. Exatamente. Ele precisa tentar intimação pelos meios convencionais. Ou ele manda um portador do próprio cartório até o endereço, ou envia uma carta com aviso de recebimento, o famoso AR. Entendi. Se o tabelião pular essa etapa e, diante do silêncio no WhatsApp, protestar direto, o procedimento todo fica irregular. Nossa. É uma salvaguarda, sabe?
para garantir que o devedor realmente teve a chance de se manifestar. É um ponto que a FGV com certeza vai explorar numa questão. Faz todo sentido. É uma mistura do novo com o tradicional para garantir a segurança. Mas e se o devedor for um verdadeiro fantasma? O tabelião tentou o WhatsApp, mandou o portador, carta e nada. Qual é a última cartada? A última cartada é o edital. Ele continua sendo exceção, a última ratio, né? Certo, a última medida. Isso. Para casos em que a pessoa é desconhecida, o endereço é incerto ou ela mora fora da área de competência do tabelionato. Mas olha só, até o edital se modernizou. Ah, é? A regra não é mais procurar um anúncio no jornal de papel. Hoje, a publicação é feita online. Onde? No site da Semprot, a Central Nacional de Protesto. Isso dá uma publicidade muito maior e mais eficaz, né? Sem dúvida. E vale lembrar de um detalhe. Antes de partir para o edital, o tabelião precisa demonstrar que foi diligente, que tentou buscar o endereço em bases de dados públicas, como orienta o CNJ. Perfeito. Então, o devedor finalmente foi localizado, foi intimado. A bola agora está com ele. Nesse ponto da jornada, ele chega a uma encruzilhada. Qual é o caminho mais direto que ele pode seguir? O caminho mais direto é o pagamento. No jargão jurídico, a gente chama de pagamento elisivo. Elisivo? Elidir significa afastar, evitar. O devedor vai até o tabelionato dentro do prazo e quita tudo. E tudo, segundo o artigo 19 da lei, significa o valor principal da dívida, mais os emolumentos do cartório e outras despesas que já aconteceram. Entendi. Pagou, o título é devolvido e a história acaba ali. Simples assim. E se na hora de pagar ele tira um talão de cheques do bolso? Em pleno século XXI, isso ainda é aceito no balcão do cartório? Por incrível que pareça, sim, a lei permite. Mas é outra situação clássica de prova, com um detalhe fundamental. Lá vem. O tabelião aceita o cheque, só que a quitação não é imediata. Ela fica condicionada à compensação bancária. Ah, claro. Na prática, o prazo do protesto congela, fica em suspenso. Se o cheque for compensado, ótimo, dívida liquidada. Agora, se o cheque voltar sem fundos, aí não tem choro. O protesto é lavrado na hora, o credor não pode ficar no prejuízo. É uma segurança para o credor, claro. Agora, vamos para um caminho mais conflituoso. O devedor recebe a intimação, mas ele discorda da dívida. Acha que é indevida, que já pagou. Ele pode simplesmente bater o pé e impedir o protesto? Bater o pé sozinho não adianta. Para conseguir brecar o protesto, ele precisa de uma força maior, uma ordem judicial. É o que a gente chama de sustação judicial. Sustação? Isso. O devedor entra com uma ação, explica a situação para um juiz e, se o juiz se convencer, ele emite uma ordem para o tabelião sustar, ou seja, suspender a lavratura do protesto. E aqui imagino que o tempo seja tudo. O que acontece se a ordem do juiz chegar 1 minuto depois que o protesto já foi assinado? Já era. Já era, o tempo é o fator decisivo. Se a ordem de sustação chega ao cartório antes do fim do prazo, o tabelião para tudo. E o que acontece com o título? O título fica guardado no cartório, à disposição do juízo, e o protesto não acontece, fica em stand-by. Agora, se a ordem chegar depois que o protesto já foi lavrado, não há mais o que sustar, entende? Porque o ato já existe juridicamente. Certo. A ordem do juiz, para ter efeito, precisaria ser outra, talvez para suspender a publicidade daquele protesto ou uma ordem mais drástica para cancelar o registro que já foi feito. É uma diferença sutil que muda tudo. Completamente o cenário processual. Entendi a diferença. Agora, a gente viu o caminho do devedor e a intervenção do juiz. Mas e o credor? A pessoa que levou o título para protestar. Ele pode se arrepender no meio do caminho? Digamos que ele fez um acordo por fora com o devedor. Pode sim. A qualquer momento, desde que seja antes da lavratura do protesto, o apresentante do título pode simplesmente desistir. É um ato voluntário dele, não precisa nem dar explicações. E tem alguma consequência? A única consequência, como diz o artigo 16, é que ele vai ter que arcar com os custos dos atos que o tabelionato já praticou até aquele momento. Como a intimação, por exemplo? Exato, a protocolização, a própria intimação
E olha, para fixar isso de uma vez por todas, é bom usar aquele esquema que o professor Lessa sempre reforça. Manda. Pense assim: desistência é um ato que vem do credor. Sustação é uma ordem que vem do juiz. Memorizando essa dualidade credor versus juiz, a chance de confundir na prova é praticamente zero. Boa dica. E claro, a desistência também se modernizou. Hoje pode ser feita eletronicamente, via sem protótipo, com certificado digital, tudo mais simples. Que jornada. Do relógio correndo à decisão final. Vamos fazer um pit stop rápido e organizar as ideias, no estilo daquele fichamento estratégico que o material do ENAC Turbo sempre traz. Quais são os pontos que valem ouro na memorização? Vamos lá. Primeiro ponto. Regra dos 3 dias. É o prazo fatal para o registro e a gente conta em dias com expediente bancário. Anotado. Segundo, intimação ZAP. É super válida, é a preferência hoje. Mas tem o protocolo de segurança. 3 dias de silêncio do devedor, o tabelião é obrigado a tentar os meios físicos. Não pode pular essa etapa. Perfeito. Terceiro ponto. Terceiro, edital digital. A regra agora é a publicação online no site da Semprot. O jornal impresso virou, assim, a exceção da exceção. Certo. Quarto ponto. Quarto, cheque no balcão. É aceito, sim, mas a quitação fica pendurada esperando a compensação. Se o cheque voltar, o protesto sai na hora. E o último, o ponto de ouro. E por último, a distinção de ouro. Desistência, que é a vontade do credor, versus sustação, que é a ordem do juiz. Com isso em mente, fica bem mais fácil analisar como a banca cobra. A gente tem aqui uma questão real da FGV, do concurso Protejota de Santa Catarina em 2022. O caso é simples. Um tabelião recebe uma ordem judicial para sustar um protesto antes do fim do prazo. O que ele faz? A resposta correta, que é a letra C, que diz: o título permanecerá no tabelionato à disposição do juízo respectivo sustado o protesto. É a aplicação literal do artigo 17 da lei. Simples e direto. E as outras opções? As outras são armadilhas clássicas. Ele não devolve o título ao credor, não ignora a ordem e muito menos analisa o mérito da decisão do juiz. Ele só cumpre. Perfeito. Agora, uma questão inédita do próprio ENAC Turbo, que ataca a nossa pegadinha da intimação. Um tabelião intimou por WhatsApp, o devedor visualizou, mas não respondeu. Passados 4 dias de silêncio, o tabelião lavrou o protesto. A conduta foi correta? Totalmente irregular. A alternativa correta é a C. Irregular, pois na ausência de resposta, deveria ter providenciado a intimação pelos meios convencionais. Exatamente o que a gente conversou. Exato. Aqui a gente vê a importância daquela regra de segurança do Código de Normas. O silêncio de 3 dias úteis acionou o plano B obrigatório e o tabelião pulou essa etapa. É o tipo de detalhe que a FGV adora para separar os candidatos mais atentos. Então, no final do dia, depois de toda essa jornada, por que tantas regras, tantos detalhes? Qual é a grande foto por trás desse procedimento todo? Olha, a reflexão que o material do professor Lessa nos propõe é que essa rigidez não é burocracia vazia. Ela tem uma dupla missão, e uma missão bem nobre. De um lado, proteger a força do crédito, que é, no fim das contas, o que move a nossa economia. Certo. E do outro, proteger a dignidade do devedor, garantindo que ele tenha todas as chances de se defender ou de quitar sua dívida. Com as novas leis, o tabelionato de protesto deixa de ser só um lugar que carimba a inadimplência, sabe? E se torna o quê? Ele se transforma num verdadeiro centro de soluções, incentivando acordos, resolvendo conflitos antes que eles cheguem no judiciário. É a desjudicialização na prática. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E claro, fica o nosso convite. Deixe nos comentários qual tema você gostaria de ver analisado no nosso próximo encontro. A sua dúvida pode ser a de muitos outros. Até a próxima!